Muito bem, pessoal, da nossa última vez que falamos sobre tipos psicológicos, que é este livro aqui, livro azulzinho, bem legal, talvez um dos melhores aí do Jung, nós falamos sobre o tipo pensamento. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o tipo sentimento. Fazendo uma recapitulação, você tem tipos de atitude extrovertida e introvertida. Ela não quer dizer que você não tenha facilidade de relacionamento nem nada do tipo. Ela define a sua forma de ver o mundo. Por incrível que pareça, você pode olhar o mundo de forma introvertida, ou seja, da forma interna, do seu mundo interno, e compreender o mundo dessa forma. Assim como você pode compreender o mundo do lado externo. Tá? Eu vou falar alguns exemplos, vai ficar mais fácil de você entender. O tipo sentimento é o tipo normalmente menosprezado na atualidade, isso porque a gente deseja muito o pensamento, que é a forma exatamente oposta, diametralmente oposta. Se você tem a tua função principal como sentimento, né, você vai ter a sua função última, né, diametralmente oposta como pensamento. Elas são excludentes entre elas, tá? Elas competem entre si, vamos dizer assim. Então, com esse fenômeno é o seguinte: se você é uma pessoa do tipo sentimento introvertida, você vai olhar de forma muito emocional para as coisas, sim, vai ser a sua principal forma de tomada de decisão, tá? E você vai olhar de acordo com o seu mundo, com as suas experiências. Pode parecer banal o que eu estou falando, mas muita gente não pensa dessa forma, né? Muita gente não consegue lidar dessa forma com o mundo. Portanto, essa é uma característica bem exclusiva. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, você simplesmente reagia naturalmente com animais e de repente você teve uma experiência com animais muito próxima, você sentiu a dor de um animal, por exemplo, quando você viu na rua, você ajudou, você tratou, então você criou um relacionamento com aquele animal, seja um gato, seja um cachorro. A partir daquele momento você gera um sentimento que vai ficar marcado para sempre dentro de você. E baseado neste sentimento, você vai tomar decisões. Então você vai se sentir sensibilizada, por exemplo, quando você vê alguém maltratando, você vai tomar decisões de vida baseado nisso. Talvez você queira criar uma ONG, talvez você queira ajudar mais, talvez você busque o curso de veterinária. Então isso vai gerar uma série, um encadeamento de decisões baseado em experiências sentimentais. Só que é bem sutil a diferença da sensação, né, que é o sensorial. Você pode ter tido um fator sensorial que pode ser parecido com a função sentimento. Eu vou deixar isso para o próximo vídeo que eu vou falar do sensação, ou sensorial, como eu denomino, para ficar mais claro esse processo. E aí você vai entender melhor. Então o sentimento envolve as reações sentimentais, angústia, raiva, tristeza, alegria. Você sente muito mais do que alguém que só pensa racionalmente, que tenta entender com a razão, com a lógica, né? Porque o sentimento faz parte da razão, quer dizer, racional. Ou seja, você consegue entender que você está tendo alegria, que você está tendo tristeza, e você reage baseado nisso, tá? O extrovertido, ele vai basear no sentimento perante o mundo, então não necessariamente ele vai ter uma reação individual particular. Ele vai entender o que o mundo traz de sentimento e eu quero esse sentimento para mim. Então ela vai reagir muito mais ao que o mundo traz do que a experiências particulares, individuais, introvertidas. E isso faz totalmente a diferença. Por isso que muita gente vai buscar, por exemplo, ler um livro para ter uma experiência de emoção introvertida, e muita gente pode buscar uma rave para ter um sentimento extrovertido, ou seja, de experiência ao mundo, ao invés de experiência ao mundo interno. Lembrando que a mente entende-se por um mundo por si próprio. Então a gente está falando de um mundo interno e um mundo externo, e essa divisão faz toda a diferença. O fato de você reagir, compartilhar com pessoas envolve o mundo externo, porque as pessoas são mundo externo para você. A não ser que você crie um relacionamento mais profundo com alguém e isso gere uma reação particular introvertida dentro de você, onde você se conecta com essa outra pessoa, tá? Então, é bem assim que a mente funciona. Agora, vantagens e desvantagens, tá? Todo tipo de pensamento, todo tipo psicológico tem suas vantagens e desvantagens.
A vantagem de você ter uma base sólida de tomada de decisão baseado no sentimento é que você compreende muito mais as questões que estão expostas ao mundo. Se você for do lado extrovertido, você consegue entender muito melhor, porque o ser humano é feito de sentimento. Mesmo o mais racional dos racionais lógicos vai ter uma camada de sentimento que vai aflorar principalmente nos momentos de tensão, nos momentos importantes. Então é super importante você ter esse conhecimento. Você consegue compreender muito melhor o mundo, muito melhor as pessoas. Do lado introvertido, você consegue tirar as coisas mais delicadas do ser humano que habitam em você, que com certeza habitam e vão ecoar na vida de outras pessoas, porque nós somos diferentes e também somos iguais em muitas coisas. Portanto, você sentir muitas vezes um fenômeno interno e você resolver precisar se expressar com isso, muita gente vai entender aquilo e vai ressoar com você. Por isso que grandes artistas muitas vezes têm esse sentimento introvertido, porque eles conseguem captar a essência que sentem dentro delas, e outras pessoas também sentem a mesma coisa, só que nunca conseguem descrever, nunca conseguem compreender, e quando veem isso numa música, numa letra, num escrito, num filme, ressoa diretamente, fala, uau, essa pessoa está conversando comigo. Isso é um talento muito importante. Portanto, se é assim com você, é importante perceber o que você pode utilizar. Você não precisa ser um artista necessariamente. Você pode trabalhar no meio tradicional, no mercado de trabalho, e conseguir utilizar essas ferramentas. Claro, desvantagens. Ela atrapalha muitas vezes a sua tomada de decisão fria e calculista. Muitas vezes é necessário você tomar decisões frias e calculistas. Ou não necessariamente maquiavélicas, mas, por exemplo, com o seu filho, você sempre fazer o que ele deseja para obter o sentimento positivo dele, você se torna escravo, refém daquele seu próprio filho, e você não está pensando nele de forma proposital. Você está muito mais pensando no sentimento gerado, muitas vezes dele, como positivo. Mas você sabe, friamente, que ele precisa de educação, ele precisa de limites para que ele possa viver melhor na sociedade, possa viver melhor na vida futura. Portanto, é melhor que ele sofra agora do que sofra depois sozinho. Esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento é um pensamento que é necessário. Muitas vezes a pessoa de sentimento não consegue e toma decisões baseadas muito no sentimento e deixa de lado outras questões. Portanto, essas são as desvantagens. Você pode tomar uma decisão muitas vezes política baseado no sentimento, baseado naquilo que você acha que vai ser melhor, porque você quer cuidar das pessoas, e muitas vezes é necessário tomar medidas drásticas e necessárias, por exemplo, para um país. Então, são essas divergências que são importantes você entender, mas como todas elas têm vantagens e desvantagens, é preciso compreender e tirar o melhor delas, o máximo possível. Tá? É um recurso bem interessante, que quem não tem se sente perdido. Obviamente todos nós temos um ponto disso, né? Mas o tipo pensamento vai ter a menor quantidade de sentimento, e o tipo sentimento vai ter a menor quantidade de pensamento. Elas são opostas, então elas trabalham o conflito entre si. O conflito que nós vemos na sociedade muitas vezes vem disso. Muitas vezes não, eu diria que 100% das vezes são conflitos de tipos psicológicos diferenciados. Se uma pessoa é muito sentimental, ela não consegue compreender como alguém pode ser tão frio, como alguém pode não pensar no outro, pode não pensar no próximo, no sentimento do próximo. E quem é muito racional, muito lógico, não consegue compreender como as pessoas podem ser tão sentimentais perante determinados assuntos e não tomar decisões que são potencialmente as melhores do ponto de vista lógico. Portanto, inclusive este livro do Jung foi feito justamente para compreender a mente do Freud, a mente do Adler, como essas pessoas pensam de formas diferentes, por que elas enxergam o mundo de forma diferente, e aí elas criam teorias baseadas nisso. Então Jung é um grande agregador, ele entende que existem formas diferentes de ver o mundo. Ele, no caso, era um tipo introvertido, um tipo intuitivo e um tipo pensamento, né? Mas principalmente intuitivo, segundo ele mesmo diz. Portanto, ele entende e compreende essas coisas e entende que existem margens de formas de ver o mundo de forma diferente. É isso. Então, essa é tipo psicológico sentimento. No próximo, a gente ainda vai falar sobre o sensação ou sensorial. E também nós vamos falar sobre a intuição, que são as duas questões que são irracionais. A gente não consegue saber como elas existem, como elas são criadas. A gente simplesmente sente. A gente simplesmente... por isso que a palavra sentir é
bem dúbio, bem difícil de entender, porque normalmente você fala sentir, você remete à emoção, mas o sentir é de sensação, ou do sensorial. Vou explicar para você no próximo vídeo. Se você gostou, deixa um like e comenta, eu quero saber sua opinião, ver se está sendo legal. Esse canal é mais para a gente debater, para a gente conversar, para ter comentários. Esse é o mais importante. Beleza? Fiquem bem, até a próxima.